Salve, salve, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? O tio tá morrendo de saudade, não vê a hora de voltar aí, né, pra gente se encontrar de novo na sala de aula, tá bom? Mas por enquanto, todo mundo em casa, certo? Todo mundo aí assistindo as videoaulas, estudando em casa, tá bom? Que depois a gente, né, vai voltar aí a se encontrar na sala de aula, tá bom? Pessoal, a gente começou falando aí da célula, não foi, turminha? Que ela era a unidade formadora do corpo, né? E que elas se unem para formar tecidos, né? Hoje a gente vai começar a falar aqui dos sistemas, certo? Corporais, né? O primeiro deles, no caso, o sistema digestório, tá certo? E que esses sistemas a gente viu aí que eles são formados pela união de órgãos, não é isso? Então vamos lá. Bom, órgãos do sistema digestório, tá? Vimos que as células se unem para formar tecidos, estes se unem para formar os órgãos, e a união desses órgãos, né, constitui um sistema. O sistema digestório ele é um dos sistemas que compõem o nosso corpo, tá certo? E ele é responsável pela digestão dos alimentos e absorção de nutrientes, tá? Quais são os órgãos do sistema, tio? Quais são os órgãos que trabalham nesse sistema digestório? Muito bem, a gente tem a boca, que é o local por onde o alimento vai entrar, certo? A faringe, que vai servir como via de passagem, o esôfago, que vai conduzir o bolo alimentar até o estômago, onde será digerido, e do estômago vai partir para os intestinos delgado e intestino grosso, tá? As glândulas anexas, que são estruturas que vão auxiliar os órgãos do nosso sistema, nós temos as glândulas salivares, como o nome já diz, elas vão produzir a saliva, né? O fígado e o pâncreas, tá? E agora a gente vai falar de cada uma dessas estruturas aqui que o tio citou. Beleza? Vamos para frente. A digestão na boca, né? Existem diversos locais onde ocorre digestão aí no nosso corpo. 3, né, para ser mais específico. A gente tem digestão na boca, a gente tem digestão no estômago e também temos digestão no intestino delgado, tá? Ah, tio, então quer dizer que vai acontecer digestão em outros locais além da boca, né? Exatamente, tá? Ela se inicia na boca, né? Ou cavidade bucal, como também é conhecido esse órgão, tá? Onde os dentes realizam a chamada digestão mecânica, né? Tio, o que é a digestão mecânica, né? Irão cortar e triturar os alimentos. Ou seja, a gente quando coloca um alimento na boca, né, os dentes começam a mastigar. A gente vai mastigar esse alimento. Então a gente aí vai começar a destruir esse alimento, certo? Por que a gente vai destruir? Porque os dentes eles trabalham com funções individuais cada um, mas todos eles em conjunto, né, a gente consegue aí realizar essa digestão mecânica. Então nós temos os dentes incisivos que irão cortar, né, os alimentos, os dentes caninos que irão perfurar, os dentes pré-molares que irão triturar os alimentos e os dentes molares que irão amassar, tá? A gente tem duas arcadas dentárias, uma arcada dentária superior e uma arcada dentária inferior, onde esses 4 tipos de dentes aqui estão distribuídos, tá? Por exemplo, os dentes incisivos, né, que irão cortar os alimentos, eles estão localizados aqui, ó, nessa região aqui da arcada superior, como também estão localizados nessa região aqui da arcada inferior, tá? Os dentes caninos que irão perfurar, eles estão localizados aqui, ó, tá? Como também estão localizados aqui. Os dentes pré-molares, né, e os molares também estão localizados aqui, nessas regiões aqui, como também estão localizados aqui. Então, tio, os dentes eles têm uma função aí importante, né? Porque eles irão realizar a mastigação, né, na boca, né? A gente vai mastigar os alimentos, tá certo? Na mastigação a gente vai cortar, perfurar, triturar e amassar, tudo junto, ok? Bom, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, tá? Que vai mostrar o que é que acontece com o alimento quando a gente coloca na boca, né? Os incisivos a gente corta um pedaço do alimento, por exemplo, estamos comendo pão, a gente corta um pedaço do pão e já joga para ser mastigado aqui pelos dentes aqui, no caso dos cantos, né? A gente joga para o canto da boca, certo? E é exatamente o que estava mostrando aqui nesse vídeo. A gente vai ver que a gente, quando coloca o alimento na boca, já joga logo para os cantos para que os dentes
molares e pré-molares realizem as funções de triturar e amassar o alimento. Olha só que interessante. Ó, note que o alimento aqui está sendo empurrado pela língua, tá? E está sendo jogado para os cantos da boca. Legal, né? Em seguida, o alimento que foi transformado em bolo alimentar, ele vai descer agora, ó, tá, ó, para o esôfago. Legal, né? Vou mostrar para vocês passo a passo do que aconteceu aqui. Bom, as glândulas salivares, certo? Irão produzir a saliva, que é rica em enzimas que irão digerir o amido, tá? As glândulas salivares, Leucio, elas estão presentes aqui, né, nessa região da boca, e elas vão produzir a saliva. A saliva, tio, ela tem enzimas, né? Então eu vou dizer que agora, na boca, também será realizada a digestão química, tá? Peraí, tio Gleus, então quer dizer que na boca tem dois tipos de digestão, é isso? Tem a digestão mecânica, que são os dentes, e tem a digestão química, que vai ser realizada pela saliva, não é isso? Exatamente, tá? Os dentes irão quebrar o alimento, né, destruir o alimento, e a saliva vai deixar esse alimento úmido, para que ele possa descer com mais facilidade aqui, né, pela faringe, tá bom? Então, assim, ó, o bolo alimentar, né, na realidade, é o alimento mastigado e insalivado, tá certo? Ou seja, ele ficou úmido. E aí facilita a descida dele aqui, ó, pela faringe, tá? Onde vai abrir uma tampinha lá e esse bolo alimentar vai descer para o esôfago, que é esse cano que conduz esse bolo alimentar até o estômago. Tranquilo? Então, olha só. Esse amido, gente, que, né, foi citado aqui, tá? Ele é digerido pela saliva, né? E esse amido está presente em alimentos como o arroz, o pão, a batata, tá certo? Então, quando a gente coloca um pedaço de pão na boca, por exemplo, né, a gente já começa, a boca já fica toda molhada, né? Ou seja, a saliva está sendo produzida e ela já vai começar a digerir, né, esse amido que está presente no pão, tá certo? Bom, denomina-se insalivação o processo em que a saliva atua umedecendo o bolo alimentar. E nós chamamos isso de digestão química, tá? Por deglutição, tá? O bolo alimentar passa pela faringe e desce para o esôfago, onde os movimentos peristálticos irão conduzi-lo até o estômago. Tio, deglutição, então, é uma das etapas que ainda ocorre na boca, né? Onde o bolo alimentar desce pela faringe e vai para o esôfago, tá certo? Chegando no esôfago, que é esse cano aqui, né? Ele sozinho realiza movimentos de contração, sozinho, tá? E aí o bolo alimentar que estava lá acaba descendo até o estômago. Tranquilo? Então vamos para frente. A digestão no estômago e no intestino delgado. Bom, no estômago, as proteínas serão digeridas, né, através de enzimas produzidas pelo suco gástrico. Tio, o estômago, que é esse órgão aqui, né, ele produz um suco ácido, né, um suco que vai digerir, que vai quebrar as proteínas. Exatamente, o nome desse suco é chamado de suco gástrico, tá certo? Né? E essas enzimas produzidas nesse suco, elas vão atuar exatamente nas proteínas, tá certo? Além desse suco gástrico aqui, né, o fígado, né, também, além de desempenhar inúmeras funções, produz um líquido, a bile, tá, armazenada na vesícula biliar, que facilita a digestão de gorduras. O fígado é essa glândula grande aqui, certo? E ela tem diversas funções, né? Mas na digestão, o fígado auxilia produzindo essa substância chamada bile, né? Que é uma substância, uma secreção meio que esverdeada, que ajuda digerindo aí a gordura dos alimentos. Então ela ajuda a quebrar a gordura para facilitar lá na digestão. Só que essa bile, essa substância aqui que é produzida pelo fígado, certo? O fígado apenas a produz. Ela será então guardada, armazenada nessa bolinha que fica bem aqui embaixo do fígado, chamada de vesícula biliar. Tá certo? Ah, tio, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. O fígado vai ajudar digerindo gorduras, né? E ele produz uma tal da bile,
que quebra essas gorduras, mas que ela será armazenada na vesícula biliar, não é isso? Exatamente. Tá? Outra glândula que produz uma secreção responsável, né, pela digestão de vários tipos de alimentos é o pâncreas, né? Então, assim, o pâncreas ele também auxilia aí, né, o nosso sistema digestório com secreções aí, com sucos digestivos, né? Inclusive o suco produzido pelo pâncreas, ele é chamado de suco pancreático, tá bom? Bom, o bolo alimentar, após ser transformado em pasta no estômago, pela ação do suco gástrico, será conduzido ao intestino delgado, onde irá receber secreções vindas do fígado e do pâncreas. Lá irá ocorrer a absorção de nutrientes que serão lançados no sangue. Então, olha só, tá? O bolo alimentar, quando chega no estômago, certo? Ele desceu pelo esôfago, né? E chegou no estômago. Ao chegar no estômago, o suco gástrico, ele, né, envolveu o bolo alimentar e acabou transformando o bolo alimentar em uma pasta, certo? Essa pasta, então, desce agora para o intestino delgado na primeira porção. Aqui, o bolo alimentar foi transformado nessa pasta. E daí ele vai descer agora para essa primeira parte aqui do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Tio Gleius, o intestino delgado é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido em duodeno, jejunum e íleo. Exatamente. Então, no duodeno vai acontecer a última etapa da digestão, tá certo? Ou seja, aquela pasta que estava aqui no estômago e desceu para o duodeno, ela vai ter que ser transformada em líquido, tá? Para que seja mais fácil de absorver nutrientes desse líquido. E aí, é agora que o fígado e o pâncreas auxiliam na digestão. Lembra que o fígado produz a bile? Né? Lembra que o pâncreas produz o suco pancreático? Então, o fígado lança a bile até o duodeno e o pâncreas lança a sua substância digestiva, né, também para o duodeno. E elas, né, auxiliam lá na digestão dessa pasta que chegou em líquido, né? A pasta que foi digerida totalmente, foi transformada em líquido, agora vai descer para as dobras, né, do jejunum, tá certo? O jejunum, pessoal, é a segunda parte do intestino delgado, né, cheio de dobras, né, chamadas vilosidades. E o líquido que entrou lá nessa região, né, agora essas dobras irão absorver os nutrientes do líquido e vão lançar na corrente sanguínea, tá? Por isso que o nosso sangue é cheio de nutrientes, porque esses nutrientes são retirados exatamente dos alimentos que nós, né, ingerimos, tá bom? Bom, o que não é aproveitado, né, para o sangue, então é conduzido pelo íleo, que é a terceira parte aqui do intestino delgado, que se comunica diretamente aqui para o intestino grosso, que são essas dobras mais largas aqui, ó. Ok? Bom, a próxima etapa da digestão, o alimento chega ao intestino grosso, né, onde boa parte da água contida nos alimentos é absorvida pelo corpo, né, e ocorre também a formação de fezes, ou seja, né, a água dos alimentos ela é absorvida no intestino grosso, tá? Tio, o que é que acontece se essa água não for absorvida? Aí nós teremos diarreia, né? Porque a diarreia é exatamente a liberação das fezes junto com a água. Só que essa água ela é absorvida aqui nesse intestino exatamente para que as fezes possam sair durinhas, né? Bom, a formação de fezes compostas de tudo que não foi digerido nem absorvido pelo organismo, né? Então as fezes são eliminadas pelo reto que se abre no ânus, que é essa saída aqui, ó, o último local aqui por onde, né, as fezes irão passar, tá bom? Bom, pessoal, então o intestino grosso ele vai auxiliar aqui na absorção de água e na formação das fezes, tá? Pessoal, valeu, obrigado, se cuidem, tá? E até a próxima. Um abraço.